Como vai? Tudo bem? Estamos de volta para o nosso segundo vídeo. Nós estamos falando sobre o início do cristianismo, sobre também os povos que ajudaram para que o cristianismo viesse a ser o que ele é hoje. 3 povos ajudaram no crescimento do cristianismo. E nós estamos falando, já falamos sobre os romanos, agora nesse vídeo vamos falar sobre os gregos, e no outro vídeo nós vamos falar sobre os judeus, que foram os 3 povos que deram início ao crescimento do cristianismo. Ao surgir o cristianismo, os povos que habitavam as regiões do Mediterrâneo tinham sido profundamente influenciados pelo espírito do povo grego. Colônias gregas, algumas das quais com centenas de anos, foram amplamente disseminadas ao longo das costas de todo o Mediterrâneo. Com seu comércio, os gregos foram a todas as partes. A sua influência espalhou-se e foi mais acentuada nas cidades e países que se constituíam os mais importantes centros do mundo de então. Tão poderosa foi a influência dos gregos que denominamos greco-romana esse mundo antigo, porque Roma o governava politicamente, mas a mentalidade dos povos desse império tinha sido moldada fundamentalmente pelos gregos. Por muitos séculos antes da era cristã, os gregos eram detentores da vida intelectual mais vigorosa e mais desenvolvida no mundo. Problemas sobre os quais os homens sempre cogitaram a origem e o significado do mundo, a existência de Deus e do homem, o bem e o mal, enfim, tudo quanto se relacionava com as pesquisas filosóficas foi objeto de meditação dos gregos como de nenhum outro povo. É verdade que os hebreus tinham recebido uma revelação de Deus e da sua vontade, que os gregos jamais possuíram. Mas os judeus não eram dados às pesquisas, às indagações, nem se interessavam pelas discussões dessas questões como o fizeram os gregos. Do 6º ao 3º século antes de Cristo, um grande movimento intelectual sobre assuntos filosóficos e teológicos ocorreu entre os gregos, movimento no qual pontificaram os mais profundos e influentes pensadores do mundo, ensinando muita coisa de valor que ainda hoje perdura. Como consequência disto, verificou-se um desenvolvimento maravilhoso da mentalidade do povo grego, que aprendeu a pensar muito e profundamente nas questões debatidas pelos filósofos. O raciocínio e a curiosidade dessa gente desenvolveram-se ao máximo. Como exemplo dessa influência, temos Sócrates aparecendo nas praças públicas de Atenas a fazer perguntas e a debater assuntos e ideias que obrigavam os homens a meditar em problemas que jamais tinham entrado em suas cogitações. Isso resultou em que o grego típico tornou-se um homem vivaz, inquiridor, polemista, ansioso por falar em assuntos profundos e coisas que se relacionavam com o céu e a terra. É fácil compreender o resultado do contato do grego com outros povos, com os outros povos. A sua influência estendeu-se por toda parte, aprofundando o pensamento dos homens nessas ideias e pesquisas que se relacionavam com os grandes problemas da vida. Esse tipo de curiosidade intelectual e essa prontidão de raciocínio prevaleciam nos centros principais do mundo greco-romano. Lugares esses que depois foram alcançados pelos primeiros missionários com a pregação do cristianismo. Assim, os povos desses lugares estavam mais dispostos a receber a nova religião do que estariam se não fosse a influência dos gregos. Os gregos fizeram outra contribuição importante ao preparo do mundo para o advento do cristianismo, disseminando a língua em que esse seria pregado ao gênero humano pela primeira vez. Uma prova
da extensão e da influência do grego vê-se no fato de que a língua mais falada nos países situados às margens do Mediterrâneo era o dialeto grego conhecido por koiné, ou dialeto comum. Era esta a língua universal do mundo greco-romano, usada para todos os fins no intercâmbio popular. Quem quer que o falasse seria entendido em toda parte, especialmente nos grandes centros onde o cristianismo foi primeiramente plantado. Os primeiros missionários, como por exemplo Paulo, fizeram quase todas as suas pregações nessa língua e nela foram escritos livros que vieram a constituir o nosso Novo Testamento, de modo que a religião universal encontrou para a sua propaganda e conhecimento entre todos os homens uma língua universal. E esse auxílio inestimável foi por Deus providenciado por intermédio do povo grego. A paz de Cristo para a sua vida. Nós vamos voltar no outro vídeo e vamos falar sobre os judeus, que foram o outro povo, outra nação que ajudou no crescimento do cristianismo. Que Deus vos abençoe.